Esperamos que esteja tudo bem aí por casa, que vocês estejam felizes por estar aqui mais uma vez nesta plataforma. E antes de começarmos a cantar ao nosso Senhor Jesus, que nós possamos orar. Obrigada, Senhor, por esta noite. Deus, obrigada, Pai, pela Tua mão poderosa sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, porque temos visto, Senhor, que Tu tens sido muito bom para cada um de nós. Por isso te agradecemos, Pai, por todas as coisas, Senhor, que Tu tens feito e as que ainda irás fazer, Pai. Te agradecemos por podermos estar aqui, por podermos gravar, Senhor, por podermos demonstrar, Senhor, àqueles que ainda não Te conhecem e também àqueles que Te conhecem, que nós estamos alegres por fazer parte da Tua família, Senhor. Senhor, Te pedimos, Pai, que Tu possas aceitar a nossa adoração, Senhor, nesta noite, Pai, e que possa ser de grande gozo para Ti, Senhor, nós podermos estar aqui reunidos, Pai, e também aqueles que estão em casa, Senhor, a assistir, Senhor, que Tu possas, Senhor, olhar para nós, Senhor, e ver o Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, no louvor, Senhor, em espírito e em verdade, Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. 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 Descansa em Tua graça, caminho em Teu perdão. Sim, Tu és o valor em mim. Tudo rendo em louvor a Ti. E mesmo sem entender, eu sei quem cuida de mim. E mesmo sem entender, eu sei quem cuida de mim. No meio da dor e desilusão, lembro Teu favor, a bênção da Tua mão. Sim, Tu és o valor em mim. Tudo rendo em louvor a Ti. E mesmo sem entender, eu sei quem cuida de mim. E mesmo sem entender, eu sei quem cuida de mim. Grato estou, sim, eu grato estou, pois o meu impossível, possível Ele tornou. Grato estou, sim, eu grato estou, pois o meu impossível, possível Ele tornou. Grato estou, sim, eu grato estou, pois o meu impossível, possível Ele tornou. E mesmo sem entender, eu sei quem cuida de mim. E mesmo sem entender,
gratos, Pai, porque mesmo, Senhor, a passar por circunstâncias, Deus, a passar por problemas, Deus, mesmo às vezes não entendendo, Deus, as coisas que acontecem, Pai, Senhor, nós estamos gratos porque sabemos de quem somos, Pai. Sabemos, Deus, que Tu estás, Senhor, diante de nós, Pai, que Tu intercedes por cada um de nós. Sabemos o sacrifício que Tu fizeste só para sermos chamados de Teus filhos, Pai. Por isso, Senhor, Te agradecemos, Pai, porque Tu, Senhor, és o nosso Deus, és o nosso Pai, és o nosso Consolador, Tu és a nossa alegria, o nosso amor. Tu és aquele que despertou no nosso coração o amor por aquilo que realmente é justo, por aquilo que realmente é verdadeiro, Pai. Senhor, Te agradecemos porque transformaste a nossa mente e hoje nós podemos entender, hoje nós podemos olhar para Ti, Senhor, e saber que é de lá, Senhor, é de lá que vêm todas as coisas, é do alto, Senhor, que vem o nosso socorro, Pai. É do alto que vêm as coisas eternas, as coisas que têm maior valor, Senhor. Por isso, Senhor, Te entregamos, Pai, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, os nossos desejos, Pai, nas Tuas mãos. E, Senhor, sabemos que estamos cobertos pelo Teu sangue, Deus. E não há nada a temer, Senhor, porque Tu, Senhor, estás connosco, Pai. Amém, Deus. E levo o meu olhar, não há o que temer, meu auxílio vem de Deus, o que fez a terra e céu. E ao entrar, ao sair, do mal te guardará. Nesta jornada te sustenta para sempre e sempre. Amém. Nunca Deus dormirá, meus passos ordenou, nas Suas mãos a noite está, soberano sempre és. Ao entrar e ao sair, do mal te guardará. Nesta jornada te sustenta para sempre e sempre. Amém. Ao entrar e ao sair, do mal te guardará. Nesta jornada te sustenta para sempre e sempre. Amém. Para sempre e sempre. Amém. Mais uma vez. Para sempre, sempre. Amém. Esta é a confiança que nós devemos ter no Senhor. É nisto que nós devemos guardar-nos, guardar o nosso coração dessas coisas que acontecem à nossa volta. Nós devemos guardar na nossa mente que Ele é o nosso sustento, que nós necessitamos, carenciamos de um Salvador, mas que esse Salvador está presente. Amém. E Ele habita no meio de nós. Amém? Amém. Fica já a seguir com a palavra de Deus e um grande beijinho aqui de casa e até já.
Mais uma vez podemos estar aqui nesta plataforma e mais uma vez tenho grande respeito e alegria por trazer a mensagem do Senhor aos vossos corações e aos vossos ouvidos também. Vamos começar pelo capítulo 3 hoje, de 1 Coríntios. Vamos falar sobre o versículo 1 até o versículo 4. Eu vou dar um pequeno resumo das duas definições, aliás, das duas características que eu já dei na igreja, num culto que estávamos presentes, e hoje eu queria dar a terceira característica. A primeira característica que eu dei foi o homem natural, é aquele que não entende as coisas espirituais. A segunda é o homem espiritual, aquele que, por sua vez, ao contrário do homem natural, é aquele que tem o Espírito Santo e que entende as coisas de Deus. E hoje vou falar sobre a terceira característica, o homem carnal. Esta foi a característica que Paulo deu aos coríntios. Eles eram crentes, mas pensavam como pessoas do mundo. E é por esta razão que eles não entendiam a cruz e as suas implicações. E porque não entendiam, então, por sua vez, exaltavam os homens. E é isso que o mundo faz. Mas mesmo assim, Paulo chamou-os de crentes. E nós podemos ver isso em 1 Coríntios 1, versículo 2, que nós já lemos noutra altura, mas vamos voltar a ler para recordar. Diz assim: à Igreja de Deus em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus. Então nós podemos ver com este versículo que Paulo chama-os de crentes, mesmo que eles estivessem a ser carnais. Eles eram crentes, mas tinham o pensamento mundano, porque dividiram a igreja exaltando os pregadores em vez de exaltarem somente a Deus. Paulo agora confronta os coríntios com o problema central, que são as divisões, aquilo que nós estamos a falar agora, que tem origem na falta de mentalidade de Cristo, a falta de uma mentalidade espiritual na igreja. E nós vamos passar a ler agora o nosso texto. 1 Coríntios 3, versículo 1 até ao versículo 4, e diz assim: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Até aqui a palavra de Deus. Paulo, nestes 4 versículos, ele vai explicar aos coríntios que eles não são espirituais. E no versículo 1 diz assim: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. E nós vemos que Paulo é muito complexo e não deixa dúvida para os problemas das igrejas, porque ele é muito profundo. Ele sempre quis tratar este assunto desde o capítulo 1 com os coríntios. Nós podemos ver uma preparação de mentalidade para que eles realmente entendessem aquilo que Paulo queria explicar. Nós vemos que Paulo não falou de ânimo leve, não tratou deste assunto diretamente, mas antes disso preparou a mente dos coríntios para receber a verdade de Cristo. Paulo prepara-os para este exato momento. Vocês não são espirituais, como vocês acham que são. É para este momento que o Paulo tem falado, é para este momento que Paulo tem tratado, tem trazido à memória as coisas que realmente tinham acontecido desde que ele tinha estado com eles e desde que a igreja começou a ser formada. Sabemos que o Paulo esteve com os coríntios e sabemos que no capítulo 1, 2 e agora no capítulo 3, Paulo pede e chama à lembrança o tipo de pregação que lhes foi dada, como é que foi pregado o Evangelho, se foi por sabedoria humana ou foi por sabedoria do próprio Deus, um homem que se esvaziou de si mesmo e que preferiu saber aquilo que realmente era de Cristo, a cruz de Cristo, realmente foi aquilo que Paulo valorizou. O que tipo de membresia que eles tinham no meio, se eram pessoas cultas, se eram pessoas com influência, ricas, ou se eram pessoas pobres, se eram pessoas que a sociedade, a própria sociedade rejeitava. Paulo traz também à lembrança aquilo que realmente é espiritual e aquilo que não é espiritual. E hoje nós vamos
voltar a falar sobre exatamente isso, aquilo que é ser espiritual e aquilo que é ser carnal. E o versículo 1 do capítulo 3 liga-se ao versículo 16, que é o versículo anterior do capítulo 2, que diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. E Paulo faz este contraste. Mais uma vez, Paulo faz este contraste. Nós temos a mente de Cristo, mas vocês não. E é por esta razão que eu não vos pude falar da mesma maneira como falo com pessoas que têm o Espírito Santo. Foi isso que Paulo quis dizer. No versículo 1, Paulo diz assim, do capítulo 3: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Então Paulo basicamente está a dizer: eu não vos pude falar como falo com os apóstolos, ou com os demais que já entenderam e que têm a mente de Cristo, como tenho que falar para vocês, que eu tenho que falar de uma maneira mais racional talvez, e até de uma maneira mais simples, não é? Então eu não vos consegui falar do Evangelho. Porquê? Porque tem um motivo. Paulo, para estar a dizer isso, tem um motivo. E provavelmente aqui Paulo refere-se ao tempo que ele esteve em Corinto, quando fundou a igreja. Desde aquele tempo, Paulo já se tinha apercebido que eles estavam a crescer lentamente espiritualmente. Então ele diz que desde que esteve com eles não conseguiu falar com eles como pessoas espirituais, mas sim como pessoas carnais. É importante, neste ponto em que nós estamos a chegar, esclarecermos que quando Paulo divide em 3 categorias, homem natural, homem espiritual e homem carnal, e quando ele faz esse contraste, o homem espiritual e o homem carnal, ele não está a dizer que o carnal ainda vive numa vida pecaminosa e que comete imoralidade e que mesmo assim eles são salvos. Não é isto que Paulo está a tentar dizer. Pelo contrário, quando Paulo fala sobre o homem espiritual, ele fala sobre metanoia, mudança de mentalidade. Ou seja, tínhamos uma mente natural pecaminosa, resistente a Deus, como foi dito na quarta-feira, pela falta de compreensão da sua palavra, da palavra de Deus, porque só quem tem o Espírito Santo é que compreende o que é espiritual. E fomos transformados por Cristo, nascidos de novo, ora aqui está um novo nascimento, e a nossa mente foi substituída pela mente de Cristo. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não tenho os pensamentos que tinha antes, mas agora tenho os pensamentos segundo Cristo. Mas quando Paulo faz o contraste entre o homem espiritual e o homem carnal, ele não se refere que o carnal continua a praticar o pecado e a imoralidade do homem natural. Por isso é que ele divide em 3 categorias. Porque se Paulo fosse dividir somente em 2, então ele estaria a dizer que os coríntios não eram salvos, que os coríntios não eram crentes. Então ele dividiu em 3 e a terceira categoria define perfeitamente aquilo que os coríntios estavam a viver e aquilo que eles praticavam naquele tempo. Paulo explica que eles já são salvos, mas que o carnal é como eles ainda fossem uma criança em Cristo, que ainda não compreende, ou seja, tem a compreensão infantil do Evangelho, é um cristão imaturo, vamos dizer assim. Não tem nada a ver com imoralidade, porque a Bíblia diz que se vivermos na prática do pecado, estamos condenados. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E nós podemos ler isso em Hebreus 12, 14, que diz assim: sem santificação ou sem santidade ninguém verá o Senhor. Então Paulo de todo não está a dizer que os coríntios viviam na imoralidade ou numa vida pecaminosa. Ele fala que eles ainda estavam num processo de maturidade, ou seja, que ainda não tinham os pensamentos segundo Cristo, mas que tinham que caminhar para lá. Por isso é que Paulo também está a exortá-los. A Bíblia é clara quando diz que os crentes não vivem no pecado. O que Paulo quer dizer com carnal é um crente que ainda raciocina ou pensa como pessoas do mundo, em determinadas coisas. E neste caso, no facto da igreja estar a formar grupos, nós já sabemos isso desde o princípio, é neste facto que Paulo está a tocar, da igreja estar dividida em grupos, por causa de olharem para os homens em vez de olharem para Cristo, que lhes dá e que é o centro de toda a sabedoria. E Paulo diz que isso é carnal, o olhar para o homem, em vez de olhar para Deus, olhar para realmente aquele que foi crucificado e que deu a sua vida, doou a sua vida por nós, que é algo de uma pessoa carnal, que ainda não
chegou aos pensamentos de Cristo. E Paulo diz que isto é carnal. Paulo fala de carnal neste sentido, crentes novos convertidos que ainda raciocinam como as pessoas do mundo, porque ainda estão em aprendizagem. Isto tudo é um processo que se chama santificação, maturidade, e que demora um tempo até que as pessoas consigam entender. É isto que Paulo está a tentar dizer. A igreja de Coríntios estava neste processo de santidade, de santificação. Eles estavam atrasados e é por isso que Paulo diz: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais no versículo 1. Porque Paulo queria falar-lhes, mas eles estavam atrasados neste processo de santificação. Então Paulo dá as evidências no versículo 2 e 3, que diz assim: o que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem mesmo agora o podeis, porque ainda sois carnais. A igreja ainda era imatura, ainda não tinha amadurecimento, ainda não tinha entendido as implicações da cruz de Cristo. A raiz de todos os problemas da igreja de Corinto é a falta de crescimento espiritual e a falta de maturidade, a carnalidade. E nós vamos ver, ao seguirmos 1 Coríntios, Paulo depois vai revelar vários problemas que esta falta de maturidade, que esta carnalidade formou no meio dos coríntios. A divisão que nós estamos a dar agora, o culto a personalidades, que também já falamos e que ainda estamos a falar, a disciplina, a imoralidade, problemas com os dons espirituais, problemas com a teologia, porque ainda haviam pessoas que não acreditavam na ressurreição de Cristo, e esta é a raiz desses problemas todos, a imaturidade espiritual, a carnalidade. E esta é a razão pela qual as igrejas de hoje são tão complicadas. A falta de crescimento espiritual e a carnalidade. Essa metanoia que demora o seu tempo, que tem um processo, faz com que as igrejas compliquem certos e determinados assuntos nas suas vidas e nas vidas do cotidiano, até nas vidas familiares. A espiritualidade não tem nada a ver, mais uma vez eu vou referir e vou frisar isto, porque infelizmente há muitas igrejas e há muitas pessoas que ainda avaliam aquilo que é espiritual pelas manifestações do Espírito, e eu quero frisar hoje, mais uma vez, que a espiritualidade não tem nada a ver com as manifestações dos dons espirituais. Porque senão, se isso realmente fosse verdade, que tivesse alguma coisa a ver com as manifestações, então Judas, que fez todas essas coisas e que teve com o próprio Jesus lado a lado, cara a cara, tinha sido salvo. E ele não foi salvo. Nós sabemos que ele nasceu para ser filho da perdição. E ele teve e fez essas manifestações com Jesus. Então isto também demonstra-nos que não é nesta avaliação, neste tipo de avaliação, que nós devemos colocar a nossa certeza daquilo que é ser espiritual ou não. Os dons vêm do Espírito Santo, sim, e eu não quero desvalorizar os dons, mas aquilo o qual eu quero que vocês entendam e que eu também possa entender é que não serve, os dons espirituais não servem para podermos avaliar a espiritualidade de uma igreja, porque senão Deus não tinha deixado estes versículos que eu vou ler agora. Mateus 7, versículo 16 diz assim: pelos frutos os conhecereis. Então a Bíblia está a dizer que é pelos frutos, não é pelos dons, é pelos frutos, frutos do Espírito, frutos que vêm do Espírito, frutos que vêm dados pelo próprio Espírito Santo e revelados pela palavra a nós, para que nós os possamos exercer. Mateus 7, 22, um bocadinho mais à frente, versículo 22 e versículo 23 diz assim: naquele dia, e nós conhecemos muito bem estes versículos, diz: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demónios e em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal ou a iniquidade. É errado associar espiritualidade com manifestação, irmãos. Não discriminando nem deixando para trás a manifestação do Espírito, porque como a frase diz, é manifestação do próprio Espírito Santo. Mas isso não serve para nós podermos avaliar aquilo que é espiritual ou não. Os dons espirituais não são evidências de espiritualidade nem de salvação, como o caso de Judas, que nós acabamos de falar.
Os dons são ferramentas que Deus deu para a edificação da igreja. No versículo 3, diz assim, de 1 Coríntios 3, vamos voltar ao nosso texto, versículo 3 diz assim: porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Paulo estava a falar das divisões e ele explica no versículo 4, que nós vamos passar a ler. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? E voltamos ao problema dos grupos. Mais uma vez Paulo fala sobre o problema da divisão da igreja de Corinto. Os capítulos 1, 2, 3 e 4, Paulo vai tratar sobre divisões. E hoje nós podemos ver até com as votações do presidente do Brasil, por exemplo, que houve igrejas que se dividiram por causa desses padrões mundanos, de política, de acharmos que aquele é melhor ou que aquele é pior, ou seja o que for. Claro que nós temos que ter opinião e temos que votar, sim, temos esse direito, mas nunca colocar a nossa união como igreja nas mãos de um partido ou nas mãos de homens. Nunca, irmãos. Porque Deus não tem partidos, Deus não está dividido. Nós devemos acreditar nos padrões de Deus, nas suas promessas que Ele deixou escritas, e nós nunca devemos nos dividir por causa de homens ou por causa de opiniões mundanas. A nossa mentalidade, como diz Paulo, tem que mudar para uma mentalidade de Cristo. Porque se nós não conseguirmos pensar como Cristo, jamais viveremos nos padrões que Ele nos traz. E jamais conseguiremos entender a palavra de Deus e as suas promessas. E sem entendermos as promessas, nós não vamos ter esperança. Nós vamos desfalecer rapidamente. E o que Paulo quis dizer foi, vocês são carnais porque dizem que são de Paulo e de Apolo, e isso demonstra a vossa carnalidade, porque só as pessoas que não conhecem a Deus é que se dedicam a líderes, celebridades e consideram essas pessoas os seus próprios deuses. E isso acontece muito. Às vezes nós agarramos-nos mais ao homem do que realmente nós devemos nos agarrar a Cristo Jesus. E nos versículos seguintes, Paulo vai explicar como é que deve ser um pregador e como ele deve ser tratado no meio da sua igreja, e nós vamos guardar isso para uma próxima vez. Eu gostava de fazer aqui algumas aplicações e conclusões daquilo que nós já falamos hoje. A primeira é a pregação bíblica, e nós devemos saber que a pregação tem que tratar das coisas de Deus que nos foram reveladas pelo Espírito Santo e que estão escritas na Bíblia. Não pode ser feito pelos padrões humanos. A pregação não pode ser feita pela sabedoria humana ou pela capacidade intelectual que o próprio homem tem. Ela tem que ser feita e revelada pelo Espírito, que já está escrita na Palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com agora Deus vai me revelar uma coisa nova, não. Ela vai nos fazer entender aquilo que já está escrito, aquilo que já deixou bem escrito, bem claro aqui na Palavra. Porque sem o Espírito Santo, por mais clara que esteja a Palavra, nós jamais iremos compreendê-la. Mesmo que colocamos as nossas forças e a nossa capacidade à frente de todas as coisas, nós não iremos conseguir, se não for pelos padrões de Jesus, pela mente de Jesus, pela nossa mente renovada. Segundo, sem a revelação do Espírito Santo, como eu estava a dizer, as pessoas nunca conseguirão entender a mensagem da cruz e as suas implicações se não for através do Espírito Santo. Se nós não nos tornarmos espirituais, se não houver um novo nascimento, uma renovação de mente, uma renovação de atitudes, porque quando pensamos como Cristo, também agimos como Cristo agiria. A terceira, a definição do que realmente é ser espiritual. A compreensão da mente de Cristo, entendimento das coisas de Deus, compreendê-las no nosso coração e transmiti-las de uma forma em que nós possamos glorificar a Deus, sem chamar a atenção para os próprios homens, para nós mesmos, mas somente para Cristo, como o Espírito Santo tem feito e tem glorificado a Cristo sempre que traz o conhecimento do mesmo às nossas vidas. Crescimento espiritual. Temos que entender que o crescimento na fé é um crescimento progressivo, não é instantâneo. Ele tem o seu tempo para amadurecimento. Quando alguém aceita Jesus, nós temos que ter este discernimento e esta maneira também de podermos transmitir a palavra de que
Ele está num processo e nós mesmos estamos nesse processo de amadurecimento a cada dia que passa. Então nós devemos respeitar também o tempo uns dos outros de aprendizagem. Temos que olhar para os nossos problemas também, irmãos, não com padrões humanos, mas com a mente de Cristo. Nós já não somos mais aquele homem natural. Nós já não pensamos mais com padrões humanos. Nós temos que pensar com os padrões espirituais que o nosso querido, amado Jesus Cristo, o qual se doou por nós e capacita-nos ainda hoje para o fazer. Nós temos que olhar para os nossos problemas e olhar também para as promessas que Jesus deixou escrito na sua palavra. E nós devemos encontrar esperança e devemos também valorizar aquilo que realmente tem valor, que é aquilo que vem do alto e não aquilo que vem do homem. Amém? Eu gostaria de terminar com uma oração. Se puderes, fecha os teus olhos em casa. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada, Pai, porque Tu tens sido muito bom ao trazeres o Teu conhecimento, Senhor, à nossa mente, Pai, a renová-la, Pai, pelos Teus próprios pensamentos, a convenceres o nosso coração, Pai, de que Tu és muito bom, Senhor, melhor, Senhor, e maior do que aquilo que nós alguma vez podemos ser ou alguma vez podemos acreditar que alguém seja, Pai. Senhor, através da Tua palavra, através, Senhor, do Teu Santo Espírito, temos crescido e, Senhor, e temos gerado um fruto bom, Senhor, um fruto que traz outros também para ouvirem a Tua palavra, Deus. Senhor, Tu és a nossa alegria, Deus, Tu és a nossa salvação, Senhor, o nosso socorro, Pai. Tu és, Pai, a nossa esperança, Senhor, o caminho, Senhor, que nos leva à salvação. És Tu, Cristo Jesus. Tu és o bom pastor, Pai, e nós queremos Te agradecer esta noite, Pai, por tudo, Senhor, o que Tu tens feito nas nossas vidas. Guarda, Senhor, o nosso coração, Pai. Guarda, Senhor, a nossa mente, Deus. Guarda, Senhor, tudo aquilo que nós desejamos e sonhamos para a nossa vida. Não nos deixes, Senhor, estar iludidos, Pai, por aquilo que o mundo ensina-nos que tem valor. Mas relembra-nos a cada dia que passa, Pai, e dá-nos vontade de crescer cada vez mais na Tua palavra para que possamos entender aquilo que realmente tem valor, Senhor, e que é eterno, Pai. Senhor, Te agradeço por cada um, Senhor, que está em casa, que está no seu trabalho, Senhor, a assistir, Senhor, este vídeo, Deus, que Tu possas ser, Senhor, com cada coração e possas, Senhor, ajudar-nos a crescer em Ti e a olhar para Ti e a ver o nosso grande amor, o nosso grande Salvador, o nosso grande Senhor, Pai. Deus, entrego, Senhor, todas as coisas nas Tuas mãos, Deus, tanto, Senhor, aquelas que nós não conseguimos resolver, Senhor, como aquelas, Pai, que têm passado e até têm deixado, Senhor, uma cicatriz nos nossos corações, Pai. Sê Tu, Senhor, o nosso Consolador em todo o tempo, Pai, porque nós confiamos que tudo aquilo que Tu fazes é perfeito, Senhor, e é eterno, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, que Tu possas levar esta palavra para que, se um dia tiveres que avaliar aquilo que realmente é espiritual e aquilo que é carnal, que Tu o possas fazer com o conhecimento da palavra de Deus e com a mente de Cristo. E que com isto tudo, irmãos, que nós temos aprendido com a palavra e com a maneira que Jesus faz e fez as coisas, que nós possamos olhar para este mundo com os olhos de Cristo Jesus e não com os nossos olhos e não com a nossa capacidade, porque se nós olharmos para tudo o que está a acontecer com a nossa capacidade, nós vamos ficar com medo, nós vamos recuar nas coisas e não é isso que Jesus quer. Ele disse que nós iríamos ter aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Então, se é Ele que dá a sua mente a nós e que faz-nos ver e pensar como Ele pensa, nós devemos confiar, porque Ele venceu todas as coisas por nós e nós estamos aqui é graças a Ele. Um grande beijinho para vocês todos. Não te esqueças de deixar aqui o teu gosto, de subscreveres o canal se ainda não és subscrito e de enviares este vídeo para todas as pessoas que tu conheces e até para aquelas que tu não conheces e tens nas tuas redes sociais, para que a palavra de Deus também possa chegar às casas daqueles que nós amamos, daqueles que são nossos amigos e daqueles que são nossos conhecidos. Um grande beijinho para todos vocês e tchau!